Segundo Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola dominical abençoada. Tinha poucas pessoas, né? Mas foi uma escola abençoadíssima. Saímos aqui edificados. O irmão Valmir trouxe uma palavra para nós. Foi improvisado hoje. O irmão Vanzino não pôde vir. E nós chamamos ele aí. Ele se colocou na brecha, veio aqui e trouxe uma palavra tremenda, um ensino da palavra de Deus. Nós saímos daqui feliz, né, e abençoado pela palavra que saiu da boca do nosso amado irmão. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: e Naamã é curado da lepra. É o tópico aqui, né? Diz assim a palavra de Deus: e Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Pode se assentar. Amém. Quando nós olhamos para essa história de Naamã, é uma história bem conhecida, né, muito pregada, mas eu acredito que Deus nessa noite Ele vai dar para nós aqui uma revelação, para que nós possamos falar um pouco e aprender um pouco da palavra de Deus. Meus queridos, esse texto aqui nos primeiros versículos, aqui fala de um chefe do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. Era este varão valoroso, porém leproso. Nós sabemos que a lepra, nos tempos do Antigo Testamento, tempo de Jesus, era uma doença que boa parte dela não tinha cura. E quando a pessoa ela era afetada por essa doença, o tempo ia passando e ela muitas vezes era retirada do convívio da família. E as pessoas que tinham esse problema e que muitas vezes não tinha cura, ela ia morar num vilarejo onde só tinha leproso. Então Naamã era um homem de muita capacidade, era um general, um homem de guerra, um homem em quem o rei tinha muito respeito por esse homem. E quando nós olhamos aqui, homem valoroso, só que a Bíblia tem uma vírgula aqui, porém leproso. A doença, ela pode chegar na nossa vida e nos surpreender. Eu acredito que esse homem era um homem que tinha um convívio muito grande, era um homem muito estimado pela Síria, pelos livramentos que ele dera à Síria através do seu comando, né? O soldado o admirava. Então esse homem era alguém importantíssimo, era alguém que tinha tudo o que ele desejava aos seus pés, um homem famoso. As pessoas olhavam Naamã passando com a sua farda, com as suas divisas, e admirava Naamã. Só que Naamã, quando ele estava andando na rua, as pessoas não viam a lepra dele, as pessoas não viam a enfermidade que ele tinha no corpo. E quando esse homem muitas vezes chegava na sua casa, ele olhava para os troféus de guerra, as batalhas que ele tinha vencido, e tinha tantas coisas ali que lembrava das grandes batalhas que ele tinha travado, das grandes guerras, e o coração dele se alegrava por ele ser um homem valente, um homem guerreiro. E Naamã, quando ele chegava no seu banheiro, que ele ia tomar o seu banho, ele tirava a roupa, e ali estava estampado a derrota daquele homem.
porque ele via que a lepra estava tomando o seu corpo, e a sentença para ele seria futuramente ser arrancado do convívio da sua família, com a sua esposa, e ir morar num vilarejo com pessoas leprosas, que estava ali esquecido à margem da lei, à margem da sociedade. Só que quando Naamã, ele vai guerrear com Israel, e diz a Bíblia que Deus dera livramento à Síria, através deste homem. Diz a Bíblia que ele pega uma menina, depois de guerrear, de vencer a batalha, ele pega uma menina e leva como escrava para sua casa, para servir a sua senhora. E eu fico assim, pensando nessa menina que não tem nome, menina que não tem nada assim que possa enaltecer ela, que possa dizer que ela era alguém em Israel, alguma coisa assim. Ela não era. Mas quando nós olhamos para a história desta menina, a importância que ela tem na história de Naamã é algo surpreendente. Porque se não fosse essa menina, Naamã, ele não conheceria o Eliseu. E se ele não conhecesse o Eliseu, ele não ia ser curado. Então agora pensa vocês e analisa bem esse texto. Alguém que é arrancado do meio da sua família, levado a uma terra para ser escrava. Qualquer um de nós aqui no lugar dessa menina desejaria mal para aquele que o raptou, que levou ela à força, que levou ela muitas vezes chorando, arrancando ela do meio da família. Qualquer um de nós no lugar dessa menina, olhando para a situação daquele homem, ela desejaria para ele a morte. Talvez ela poderia pensar assim: mexeu com o povo de Deus, como foi cantado aqui, né? Está vendo? A mão de Deus. Mas acontece algo muito especial na vida dessa menina. Ela então vê Naamã como seu chefe, agora como escrava da casa de Naamã, para servir a sua esposa, para fazer a limpeza na casa, para cuidar ali. Não tem direito de nada, porque escravo não tem direito de nada. Naquela época, alguém que era levado escravo, ela não tinha direito de reclamar, ela tinha que trabalhar e servir. Então, eu vejo aqui nesse texto algo muito importante. A pessoa mais importante do texto, quem é? Naamã. Mas tem uma menina aqui que ela tem uma importância tremenda, porque ela era uma menina muito crente, era uma menina que tinha um relacionamento com Deus. Porque qualquer um de nós aqui, na situação dela, que for arrancado da sua pátria, da sua família, e levar como escravo, nosso coração encheria de raiva, de ódio. Eu fui tomada da minha família, não respeitaram o meu direito. Eu estou aqui agora presa nesse lugar, longe dos meus familiares, longe dos cultos que nós fazíamos. Estou vivendo numa terra pagã, onde eles adoram outro Deus, e os meus pais, a minha mãe. Então o coração dessa menina devia ser um coração revoltado, porque normalmente os jovens, os adolescentes, eles se revoltam por pouca coisa. Muitas vezes você não pode repreender um jovem, porque aí ele já vai ficar irado, achando que você não está respeitando ele, que você não está respeitando o seu momento, a sua vida, e muitas vezes cresce no coração revolta. Essa menina era uma pré-adolescente talvez, porque era uma menina, não tinha se formado, não era uma mulher ainda. Então ela poderia dizer: eu estou frustrada, porque eu perdi tudo aquilo que eu tinha, perdi a minha família, perdi o convívio da minha casa, e agora estou vivendo em uma terra onde está longe da minha família, e nunca mais eu vou voltar a ver meus pais. E não sabemos também se nessa guerra os pais não morreram. Então ela está agora vivendo em um lugar diferente, sozinha, sem apoio de ninguém, sem ter ninguém para conversar.
sem ter ninguém para falar um pouco da sua frustração, da sua vida diferente agora, sem ter direito, vivendo uma vida como escrava, uma pessoa sem ter direito de nada. Então eu creio que um dia, acho que de repente Naamã vai tomar aquele banho, e ele deixa a roupa ali como um cestinho, não sei se naquela época tinha cesto como tem hoje, mas ela olha aquele cesto e ela vê as chagas que saiu da roupa de Naamã, e ela entende naquele momento que aquele homem era leproso, o seu chefe, o seu patrão. Se fosse eu ou você, o que nós pensaríamos? É a mão de Deus, é a mão de Deus. Ela poderia estar, agora vamos orar para que Deus estende a mão mesmo e mate esse homem, porque ele matou o meu sonho, ele destruiu a minha vida. Não é assim que nós poderíamos pensar, se nós estivéssemos no lugar dessa menina? Só que no coração dela havia um coração missionário, havia um coração de alguém que tinha tido um encontro com Deus, e que agora tinha tirado todos os direitos dela, mas o direito de amar a Deus ninguém poderia tirar no seu coração, porque o seu coração era um coração convertido, era um coração transformado. Mesmo aquele homem fazendo mal para ela, que poderia destruir a vida dela, mas ela desejou o bem para ele. O Deus que ela servia não pôde livrar ela das mãos de Naamã, mas ela agora queria que Deus curasse aquele homem. E eu acho lindo quando ela diz assim para sua patroa, e disse a sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta de Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora eu pergunto, quem ouviria uma conversa de uma menina escrava, trazida de Israel para a Síria? Quem ouviria uma conversa de uma pessoa, de uma criança, de uma menina dessa forma? É claro que não. Essa menina não sabe de nada. Mas acontece que aquela menina tinha uma palavra de Deus no coração. E quando ela falou aquilo, o Espírito de Deus impactou aquele lugar, aquele momento, e aquela mulher passou a história dela para Naamã. E Naamã então foi impactado pela palavra que saiu da boca da menina. E Naamã então agora procura o rei e conta a história para o rei. O rei imediatamente escreve uma carta, porque o rei queria ver a saúde de Naamã, queria ver Naamã restaurado, porque Naamã era uma pessoa importantíssima na Síria, era o chefe dos exércitos, era um homem valoroso, era um homem valente, era um homem guerreiro que estava à frente dos exércitos. Então aquele rei poderia fazer qualquer coisa para que Naamã fosse curado da sua lepra. Então ele faz uma carta e manda para a Síria, e pede para que nessa carta o rei de Israel cure Naamã da sua lepra. Então agora Naamã pega uma comitiva, pega ouro, pega prata, e vai todo feliz, porque agora criou uma expectativa no coração dele, porque ele sabe que ele iria ser condenado à morte. Aquela situação que ele estava vivendo ia levar ele à derrota. Mas quando essa menina foi usada por Deus, dizendo que lá em Samaria teria um profeta, e esse profeta o curaria, criou uma expectativa no coração desse homem. E quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vemos que no Antigo Testamento, ele é a segunda pessoa que foi curada de lepra. Não teve ninguém mais curado de lepra, a não ser Miriam, que era irmã de Moisés. Então eu fico imaginando aonde que essa menina tirou da sua cabeça que Eliseu iria curar o Naamã, porque não tinha expectativa de cura naquela época, não havia cura. Mas aquela menina teve uma ousadia de dizer: olha, se esse homem estivesse diante do profeta, eles seriam curados da sua lepra.
Você já pensou se esse Naamã vai para Israel, com toda essa comitiva, com todo esse povo que ele leva, o soldado, tudo, e chega lá uma decepção? A cabeça dela, ó, ia rolar. Só que quando ela falou isso, eu acredito que ela falou inspirada pelo Espírito Santo. Porque naquele momento, a situação em que ela estava vivendo, ela não poderia jamais desejar a cura de alguém que estava oprimindo ela. Então isso mexe com a gente. Talvez você está aqui nesta noite, você foi para um lugar que você não queria ir, talvez você foi para uma empresa que você não queria trabalhar. Sabe por quê? Tem um Naamã naquele lugar que precisa de uma cura, um Naamã orgulhoso e soberbo que precisa ser tratado por Deus. E você é o instrumento, você é a pessoa que Deus quer usar. E quando eu estava em casa orando hoje para trazer essa mensagem, veio ao meu coração algo muito importante. A Usana não está aqui hoje. A Usana não veio hoje. Não veio. E eu tinha uma palavra para a Usana hoje. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, sentado na nave, que está querendo alimentar, que está querendo se fortalecer, mas Deus quer usar você. Você é o instrumento, você é a missionária que Deus quer usar lá fora. Muitas vezes nós vemos para a igreja e achamos que ser crente é só participar de um culto, é só vir aqui na quinta, no sábado, no domingo, na escola dominical, é isso. Mas a função nossa é muito mais do que isso. Deus tem um chamado, Deus tem uma palavra na nossa boca para nós falar para os Naamãs que estão aí com lepra, os Naamãs soberbos, orgulhosos, que precisam ser curados, e nós somos o instrumento que Deus quer usar, como Deus mostrou aqui para essa menina, uma menina que estava em um lugar onde ela era tratada como uma escrava, mas ela olhou para aquele homem, o amor de Deus borbulhou no coração dela, e ela disse para aquele homem, para a mulher daquele homem: ah, se esse homem estivesse lá em Samaria, ah, se o meu patrão, se o meu chefe estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, e esse homem o restauraria da sua lepra. Você que está aqui nesta noite, quem sabe já 10, 20 anos na fé, quem sabe 5, 6, você chega no final de semana, o teu negócio é passar o convívio com a sua família, mas Deus tem muito mais para você fazer. Deus tem alguém que é vizinho, um parente, alguém que você tem que chegar com a sua bibinha debaixo do braço e dizer assim: olha, Jesus te ama, Jesus tem um projeto na tua vida, Jesus tem um plano na tua vida. E muitas vezes nós ficamos de boca fechada e não pregamos nem para a nossa família mesmo. Deus está nos chamando, porque o tempo de Jesus voltar já está. Nós podemos ouvir os passos de Jesus, mas nós estamos impactados em participar da igreja, em participar do culto, e isso já é tudo. Mas não é. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era uma pessoa toda estragada, toda arrebentada na vida. Quando o Espírito Santo veio em mim e mudou a minha história, o meu maior prazer era contar para as pessoas o testemunho daquilo que Deus tinha feito na minha vida, e ganhei muitas almas para Jesus. Mas parece que hoje a igreja está parada, a igreja está apática, a igreja parece que não tem mais o amor de Jesus borbulhando no nosso coração. Nós vemos pessoas caídas, vemos pessoas aí na calçada e nós não fazemos nada, nós passamos de largo como aquele que passou de largo lá, como é que é o nome do samaritano, o sacerdote, o levita, que muitas vezes canta, muitas vezes prega, mas passa na rua, vê um mendigo caído, você não tem coragem de levar uma palavra para ele. Você tem a palavra profética na boca, mas não abre a boca. Deus está nos chamando, Deus está mexendo com a igreja. Nós temos que se levantar, tocar trombeta, nós temos que anunciar a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas com pânico, muitas pessoas com ansiedade, e nós temos a palavra profética na nossa boca para nós anunciarmos. Olha para a história dessa menina, que tinha tudo para não falar nada, mas ela falou a palavra de Deus, ela anunciou a palavra para aquele homem. O homem era sírio,
E nós não entendemos também o projeto que Deus tinha na vida desse homem. Porque o próprio Jesus diz que lá em Israel tinha muitos leprosos, mas somente Naamã, o assírio, foi curado. Será por quê? Será por que isso? É o nosso coração. Nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos ter um coração sincero. Nós temos que olhar para as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão ali arrebentadas na vida, e olhar para ele com um olhar de misericórdia. Mas aonde está a misericórdia no nosso coração? Isso aqui para nós é um ensino, essa palavra. Uma menina que não podia falar, porque aquele homem praticamente era inimigo dela, mas ela tinha uma palavra de Deus para ele, dizendo: se o meu chefe, se o meu patrão tivesse lá em Israel, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, e ele iria pregar a palavra para ele, e a palavra que saía da boca dele ia curar Naamã. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus é coisa séria. Nós temos esse tesouro dentro de nós, que é: Jesus te ama. Mas será que isso é só o pastor que tem que fazer isso? Será que é só os obreiros? Essa menina não tinha nenhuma função lá em Israel. Ela não era profeta, ela não era missionária, ela não era ninguém. Ela era anônima, nem nome ela tinha, mas ela tinha a palavra de Deus na boca. Será que nós temos a palavra de Deus na nossa boca para nós anunciarmos para aqueles que estão caídos? Ou será que nós estamos agindo como aquele homem rico, que tinha um homem caído na porta dele, cheio de chagas? Diz a Bíblia que os cães lambiam a chaga daquele homem, e ele comia as migalhas que caíam da mesa do seu senhor. E o homem não era capaz de abençoar ele, não era capaz de olhar, de sentir a dor dele. Quando nós olhamos para essa história, o rico foi para o inferno. O rico foi para o inferno. Tinha toda a oportunidade, Deus deu riqueza para ele, deu tudo para ele, ele tinha tudo para fazer, para abençoar, mas não abençoou. Você tem a palavra de Deus, mas é só para você? Não, você tem que tocar trombeta, você tem que falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e Ele faz isso mesmo. Mas a igreja parece que está. Quando nós olhamos aqui para esta menina, ela representa a igreja. Ela representa a igreja. Ela sentiu compaixão, olhou para Naamã, viu a chaga dele, viu a lepra dele, sentiu compaixão. Ela não olhou para aquilo que o mal que ele tinha feito para ela, mas ela teve o amor. E nós temos exemplo de amor que é de Jesus, o dom maior. O amor de Deus tem que ser derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não podemos deixar o nosso coração ficar duro, nós não podemos deixar o nosso coração ficar enrijecido. Nós temos que ter um coração aberto, um coração de adorador. Nós adoramos, mas nós queremos também que o nosso irmão seja abençoado. Aquele que está na rua, está caído, Deus tem um projeto na vida dele também. Porque a Bíblia diz que Ele vem para os pobres, para os desterrados, para alguém que está caído, para alguém que está leproso, para alguém que está sem condições nenhuma. Nós somos o arauto, nós somos aquele que anuncia a palavra de Deus. Muitas vezes em Israel, Deus permitia, quando Israel enfraquecia na fé, quando Israel, ele deixava de adorar Deus, Deus permitia que o inimigo viesse e atacasse ele, e ele se arrependia e voltava para Deus, e Deus o libertava. É o grande amor de Deus que nós não entendemos. Nós caímos, mas Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé. Deus não quer que nós ficamos aí perdidos, não. Ele tem um projeto na nossa vida. Nós somos alguém que Deus, que tem uma unção sobre a nossa vida, tem uma autoridade sobre a nossa vida. A palavra que sair da nossa boca pode curar alguém que está em depressivo, pode curar alguém que está ansioso, pode curar alguém que está em angústia. Mas parece que a igreja olha para isso e não se importa, não se interessa.
Está na hora, meu irmão, está na hora da minha irmã, de você pegar a Biblinha no domingo, botar embaixo do braço, sair com a sua esposa, anunciando o Evangelho, dizendo: eu sou crente, recebe Jesus também como eu recebi, Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua. Mas a igreja está parada, a igreja está covarde. Nós não podemos ser covardes. Deus nos chamou, deu para nós uma unção sobre a nossa vida, e nós muitas vezes ficamos olhando para o problema. Isso não é problema meu, é problema do pastor, é problema da liderança. Não é problema meu, é problema seu, porque todo aquele que aparece diante de você, é Deus te dando a oportunidade de abençoar, é Deus dando a oportunidade de você dizer: Deus vai te curar na mão, Deus vai arrancar você dessa lepra aí, Deus vai sarar a sua alma, Deus vai curar você, homem, Deus vai curar você, mulher. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo. E nós temos a palavra da verdade na nossa boca. Quantas pessoas estão caídas, vizinhos, bebendo, se drogando, e você dá de ombro: eu não posso fazer nada, isso aí é o prefeito, é alguém que tem que resolver. Você tem que ir lá, impor as mãos, expulsar os demônios e dizer: ó, Cristo ama você, Jesus tem um projeto na tua vida, Deus quer salvar a sua alma. É essa a igreja que Deus chamou. Nós não podemos se conformar com essas coisas, não. Muitas vezes eu levanto de madrugada, eu choro: Senhor, me dá alma, Jesus, me dá alma. Eu quero ver pessoas sendo transformadas, eu quero ver os demônios batendo em retirada, e as pessoas sendo libertas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. A igreja é o maior instrumento que Deus tem na terra para libertar os cativos. Mas como eu estou preocupado: minha família está salva, está bem, minha vida está boa, está bem. Não está bem não. Deus está te dando para você abençoar. Deus está dando para você sair falando que Jesus ama, que Jesus restaura, que Jesus cura. Nós não podemos entrar no comodismo. Essa menina que mostra que mesmo sendo uma escrava, mas ela foi e falou: olha, se você estiver lá em Israel, lá tem um profeta, e esse profeta vai te curar, esse profeta vai salvar você. Não adianta a riqueza que Naamã tinha, o ouro, a prata que ele tinha, dentro do coração dele havia um vazio. E como eu disse ontem, viver sem Jesus não tem graça. Viver sem Jesus, a vida é chata. Você pode comprar o melhor carro, você pode comprar a melhor casa, momentaneamente aquilo realiza você. Você senta muitas vezes e olha: que bela casa que eu tenho, que belo carro que eu tenho. Mas o tempo vai passar, você vai ver que você continua vazio. Que coisas não preenche o vazio da sua alma? É só Jesus, é só o Espírito Santo que está aqui nesta noite falando com você através dessa palavra. Você é um instrumento de Deus. Levanta e toca a trombeta, porque Deus quer te usar como canal, como instrumento de Deus. Aleluia. Alamachoremacai. Há um comodismo da igreja, e Deus está falando conosco nesta noite. Deus está nos exortando nesta noite. Levanta a tua cabeça e anuncia o reino. Levanta a tua cabeça e fala que eu vou voltar, que eu vou vir buscar a minha igreja. Essa menina não era ninguém, mas quando ela falou para o generalzão, o homem grande, o homem poderoso, ele tremeu diante da palavra que saiu da boca daquela menina. Não foi uma palavra comum, foi uma palavra de Deus. Esta palavra está na tua boca nesta noite. Fala, meu irmão, fala, minha irmã, toca a trombeta, que Jesus quer usar você como um canal, como instrumento na vida dessa família que está sofrendo. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus muitas vezes quer tirar você da zona de conforto, sabe? Casona.
tem tudo. E aqueles que fazem parte da igreja estão morrendo, não tem força, está caído. E você tem a palavra que pode mudar a história deles. Deus muitas vezes vai permitir que o vento sopre na tua casa. Deus muitas vezes vai permitir que o vento sopre no teu trabalho, para você lembrar que você tem um compromisso de anunciar a palavra de Deus nessa terra. Aleluia, Jesus. Você é um profeta que Deus colocou a palavra na tua boca. Quem é essa menina que nem nome tem? Quem é essa menina? Oh, meu Deus. Deus te escolheu você para você ser um protagonista da tua história. Deus não escolheu você para ser um coadjuvante, não. Deus escolheu você para ser a pessoa principal da tua história. A tua história está escrita. Se você está triste por aí, se você está desanimado, é porque você não está no projeto que Deus tem para você. Você não está no caminho que Deus tem para você. Então levanta, ainda há tempo, sacode a poeira e vai, porque Deus é contigo nesta caminhada. Eu estou sentindo o Espírito Santo nos exortando nessa noite. Tem muitos Naamã leproso, tem muitos Naamã que estão por aí orgulhosos, que precisam ouvir a palavra que sai da tua boca. A palavra que sai da tua boca é cura, a palavra que sai da tua boca é milagre. Levante a sua mão nesta noite e glorifica o nome do Senhor, porque ainda há tempo de você se levantar, ainda há tempo de você se colocar na trincheira. Você é um soldado escolhido do Senhor. Se coloca na brecha, porque Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele. Os finais de semana da igreja é festa, é telão, é Netflix, é tudo, é conforto. Põe os pezão para cima, coloca o chinelão no pé, e as almas perecendo, indo para o inferno. Nós temos um talento que Deus deu para nós. Deus deu talento conforme a nossa capacidade. Deus vai requerer. Deus vai requerer de você, Deus vai requerer de mim. O que nós estamos fazendo para o reino de Deus? O que nós estamos fazendo na obra de Deus? Só o fato de vir no culto. Você vem aqui para adorar. Você não vem aqui para fazer a obra de Deus. Você vem aqui para prestar o teu culto ao Senhor. A obra de Deus se faz lá fora. A obra de Deus se anuncia lá fora. Você é profeta que Deus te chamou para fazer a obra, meu irmão. Você deveria estar dando glória a Deus, sabia? Deus está me exortando, fala mesmo. Cadê aqueles que fala mesmo, Deus? Deus está falando. Será que Deus está falando é só com o pastor? Está falando com você, que é o instrumento. Você é a menina que está na Síria para anunciar para Naamã que para ele tem cura. Ele não está condenado, porque Jesus pode mudar a história dele. Muitas vezes eu entro em cada casa, família destruída, família sem esperança. Quantas e quantas vezes eu entrei em lar destruído. Você olha para o semblante do marido caído, olha o semblante da esposa, não tem esperança nenhuma. Mas eu pego a minha Bíblia e falo para você: tem esperança sim. Jesus pode mudar a sua história. Quantas e quantas vezes eu saí da casa e as pessoas: pastor, graças a Deus que o Senhor vem aqui na minha vida, graças a Deus que o Senhor falou, pastor, eu estou animado, eu vou voltar para a igreja, vou voltar a fazer a obra de Deus. É isso, a palavra está na minha e está na tua boca. Então fala e não te cale. A igreja tem poder. O poder é tão tremendo que a Bíblia diz que tudo que a igreja ligar na terra é ligado no céu. Tudo que a igreja desligar na terra é desligado no céu. Nós somos o ser que domina a terra. Deus deu autoridade para a igreja. E o que nós estamos fazendo com essa autoridade que Deus nos deu?
que nós estamos fazendo? Passear, domingo, lazer. E aquele que está morrendo? E aquele que está lá no hospital, entubado? E aquele que está lá com câncer no hospital, que precisa de alguém visitar? E você está preocupado só com o teu bem-estar. Deus está abençoando, porque a Bíblia diz que Ele abençoa. Deus tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Agora, o que nós estamos fazendo para o reino? Férias e mais férias, passeios e mais passeio. Eu não abro mão, é o meu direito. Quem é o teu direito? Não existe direito. Você estava caído, você estava lá jogado, Deus tirou você de lá, deu uma injeção de ânimo em você, colocou o Espírito dele, deu um banho em você. Você agora tem a palavra de Deus. Você acha que você tem direito de fazer o quê? Oh, Jesus, será que era isso que eu ia pregar, Jesus? A palavra tem poder. A palavra tem poder. Os irmãos sabem do poder da palavra, que um dia eu fui. Está ali o amigo do bugrão. A palavra é tão poderosa, o homem estava morto. Câncer generalizado, a medicina não tem nada que fazer, saindo fezes pela sonda do nariz. E eu cheguei lá e tinha a palavra de Deus na minha mão, e tinha a palavra de Deus na minha boca. Eu não sou médico, eu não estudei medicina, mas eu levantei a minha mão e disse: ser curado no nome de Jesus. 3 dias, 4 dias, aquele homem estava sentado num quarto, e os médicos tirando fotografia, radiografia, e não tinha mais câncer, porque a palavra de Deus está na minha, a palavra de Deus está na tua boca, meu irmão. Deus nos colocou nesse mundo para impactar a terra, para impactar. Se você parasse para analisar o que Deus tem preparado para você, oh aleluia. O nosso querido apóstolo Paulo, ele foi em visão ao 3º céu, ele viu coisas inefáveis, coisa que ele não tinha palavra para descrever, as maravilhas que ele viu lá no céu. E tudo isso está preparado para mim e para você. Então vamos se desligar dessas coisas aqui, vamos deixar os nossos Isaac aqui, vamos deixar os nossos bezerros de ouro aqui, vamos se apegar na palavra de Deus e vamos buscar do alto a resposta para as pessoas que precisam de milagre. O milagre está na minha mão, o milagre está na tua mão, meu irmão. Levante a sua mão nessa noite e diz: Senhor, enche a minha mão de milagre, enche a minha mão de cura, porque eu quero curar os enfermos, porque eu quero impactar as vidas que já não têm mais esperança. Olhando humanamente, Naamã estava acabado. O que adiantava os troféus de Naamã? O que adiantava as divisas, o nome? O general de 4 estrelas era leproso, mas tinha alguma coisa no coração daquele homem que mexeu com Deus, porque Deus envia aquela menina ali como escrava para falar para ele que Deus tinha um plano na vida dele, e ele acreditou na palavra que saiu da boca dela. Você imaginou só a preparação de Naamã? Um monte de soldado, ouro, prata, vestimenta de festa, e chega no rei de Israel. Quando ele entrega a carta, diz a Bíblia que o rei rasgou as suas vestes. Quem sou eu para dar vida e para tirar? Por acaso eu sou Deus? Só que tinha um profeta por nome de Eliseu que estava naquele lugar. E ele disse: vinde a mim e saberá que há profeta em Israel. E aquele homem foi para a casa de Eliseu, com a sua carruagem, com o seu soldado,
E quando ele chega, é anunciado que Naamã, o grande general, estava ali com a sua comitiva. O homem, quando tem a certeza de que a palavra de Deus está com ele, nem atendeu, mandou Geazi, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Jordão e ele vai ficar curado da lepra. Oh, aleluia! Que palavra! Essa palavra está na minha boca, Jacques. Essa palavra está na tua boca. E diz a Bíblia então que Naamã se indignou. Naamã ficou indignado, o orgulho subiu no coração e diz: quem é esse homem aí? Eu pensei que ele ia chegar perto de mim, ficar de pé, invocar o seu Deus e botar a mão na lepra e a lepra se desaparecer. Muitas vezes nós achamos que é do nosso jeito, mas Deus trabalha diferente. Parece que é para quebrar mesmo. Oh, Jesus amado, parece que é para quebrar mesmo. Será que lá na Síria não tem rio mais importante? Farfá, Abana, rio muito mais bonito, com águas cristalinas. Precisava vir aqui nesse rio de Israel. E se indignou e fez biquinho, ó, vai voltando para a carruagem. Aí alguém com sabedoria fala assim: ei, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que custa descer e dar 7 mergulhos no Jordão? Aí chegou o momento. Arrancar a indumentária. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Deus estava trabalhando exatamente nesse orgulho de Naamã. Ele tira a sua farda ao sol de Israel de meio-dia. Né, irmã Vanessa? E ali aparece a lepra de Naamã. Todo mundo olhou. Quando você se humilha, o milagre acontece. Quando você se rende diante do Senhor, quando você reconhece as suas fragilidades, as suas fraquezas, quem você é mesmo de verdade, é a hora de acontecer um milagre. Por isso que não acontece tantos milagres nos dias de hoje. Porque as pessoas não sabe, elas estão morrendo, mas não demonstram. Muitas vezes a pessoa está ali sofrendo, com a vida destruída, e aí a palavra de Deus é para ela entregar a vida para Jesus, mas ela diz: para que entregar a vida para Jesus? Eu estou bem assim. O que Jesus vai mudar a minha vida? Deixa o diabo falar no teu ouvido, mas não permite que a voz entre no seu coração, que a voz de Deus entre no seu coração. Então agora Naamã arranca a sua indumentária, vai no Rio Jordão. Eu acredito que um rio barrento, sujo, e ele dá o primeiro mergulho. Olha para o corpo, as lepras estão ali ainda. Ele vai e dá o segundo mergulho. Olha para o corpo, a lepra está ali ainda. Vai para o terceiro, vai para o quarto, o quinto, quem sabe já no sexto mergulho, a dúvida já começou a entrar no coração: será que vai acontecer? Eu já mergulhei 6 vezes, não aconteceu nada. Tem muitas vezes que você está fazendo um propósito, mas eu já fiz propósito, já fiz outro propósito, não adianta. Se Deus está botando no teu coração de fazer o propósito, continua fazendo o propósito, não é no teu tempo, é o tempo de Deus. E a Bíblia diz que quando ele desce, dá o último mergulho, quando ele se levanta, diz que a carne de Naamã parecia a carne de uma criança. Hoje Deus está querendo curar crente leproso aqui. Hoje Deus está querendo curar pessoas aqui que está com lepra no coração. Talvez você já foi humilhado por alguém e guardou essa mágoa no teu coração. Talvez você está com raiva de alguém e você está perdendo as bênçãos de Deus no coração. Hoje é o dia de você dar o mergulho aqui no Rio Jordão.
E eu creio no nome de Jesus que a cura vai brotar no seu coração, na sua alma. Você vai se levantar daqui como uma nova criatura, gerada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Deus tem um milagre para realizar na sua vida nesta noite. Agora vamos voltar para a menina escrava. Se aquela menina tivesse ficado em Israel, ela seria só mais uma menina. Mas Deus tirou ela da zona de conforto. Levou ela presa. Levou ela cativa. Para ficar na casa de Naamã. Agora você imagina só, Naamã curado, voltando para sua casa. Os privilégios que essa menina recebeu. Porque muitas vezes as coisas acontecem de ruim na tua vida, muitas coisas acontecem de ruim. É Deus trabalhando no seu caráter, é Deus trabalhando no seu ser para Ele te abençoar. O maior prazer de Deus é criar em nós um caráter de Cristo. Muitas vezes nós temos um caráter ruim, por isso que nós não recebemos as bênçãos que Deus tem para nós. Mas nessa noite, o Espírito Santo está curando pessoas aqui. O Espírito Santo está liberando aqui nesta noite. A unção dele que está descendo sobre esse lugar para restaurar a vida, para trazer renovo no nome do Senhor Jesus. Eu posso imaginar a alegria de Naamã chegando no seu lar, na sua casa, no convívio da família, com um sorriso no rosto, com brilho nos seus lábios, com alegria no seu coração. E a Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Aquele homem leproso chega para o convívio, e quando a sua esposa olha para ele, já não tem mais lepra. Quando aquela esposa olha para aquele homem, ele é um homem totalmente restaurado. Você imagina a menina escrava, o tratamento agora é filha para lá, filha para cá. Deus muitas vezes permite na tua vida que venha uma tempestade. Muitas vezes Ele permite situações na tua vida que você fica perdido totalmente. A hora que você menos espera, a luz da justiça brilhará, e você cantará o hino da vitória. Você que está entendendo isso, levante a sua mão e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Deus tem um milagre para você. Deus não quer você nessa vida de acomodismo. Deus não quer essa vidinha pacata para você, não. Deus quer uma vida cheia da presença de Deus para você. Essa noite eu tive um sonho. Eu não sou de contar o meu sonho, mas eu vou contar aqui. Sonhei que estava indo eu e a Marisa numa estrada, e de repente aparece um homem, e aquele homem começa a olhar para mim, e eu começo a olhar para ele, e eu tive o discernimento que aquele homem era o demônio. E eu estava com uma toalha na mão, eu falava assim: vem, vem, vem. Eu estava cheio do poder de Deus, eu estava cheio da graça, eu falava: vem, vem. E de repente aquele homem se transforma em um cachorro e vem vindo para cima de mim. E naquele momento eu só levantei a minha mão. Aquele homem começou, aquele cachorro se tornou um homem e ficou no alto, flutuando, mas ele não podia se aproximar de mim, porque a presença de Jesus estava na minha vida, como a presença de Jesus está aqui hoje, no nosso meio, na tua vida, no teu chamado, na tua casa, na tua família. Se você entende que Deus é contigo, então levante a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor, porque tem milagre na tua família, tem milagre na tua casa, tem milagre na tua vida, tem milagre no seu ministério. Aleluia. Se você sentiu que Deus falou contigo através dessa palavra, sai do teu lugar e vem aqui.
porque o Rio Jordão está aqui nesta noite para curar feridas, que o Rio Jordão está aqui hoje para curar mágoa, o Rio Jordão está aqui para curar sentimentos, aflições, angústia, tristeza. Hoje o Rio Jordão está aqui jorrando de um lado para o outro, e você vai dar o 7º mergulho e vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Grupo de louvor adorando a Deus, grupo de louvor adorando a Deus. Eu estou sentindo uma presença tremenda de Jesus. Senhor, venha olha para o teu passado, olha quem você era e o que Jesus fez na tua vida. Pensamento, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus. Por onde hoje Deus está tomando o seu coração. Hoje Deus está te dando um caráter de Jesus. Deus está operando um milagre na tua vida nesta noite. Aprenda a se humilhar diante do Deus de Israel. Aprenda a se humilhar. Não é diante do pastor Rodrigo, é diante daquele que te chamou, é aquele que te alistou no exército. Eu estou sentindo a unção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, você que quer ter uma experiência com Deus, sai do teu lugar e vem aqui hoje. Senhor, vem aqui hoje, porque Jesus quer te pegar hoje aqui, e o Espírito Santo quer te pegar hoje aqui. Não adianta ficar na nada aí, você não vai receber. É aqui, o Rio Jordão está aqui hoje, para você navegar em águas profundas. E meu sentimento. Deus te chamou como missionário. Deus te chamou como missionário para anunciar a palavra de Deus. É o que eu mais quero. Sinta a unção, sinta a unção, sinta a unção, sinta o poder, sinta a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Sempre estás por perto. Renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo sobre esse lugar. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Comece a adorar. Comece a adorar o nome do Senhor. Levante a sua mão e adore. Adore, adore, adore. Através da tua oração, através da tua adoração, Deus vai impactar a sua vida nesta noite. Deus vai impactar o seu ministério nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh,
você que Deus te chamou e faz tempo que você não ouve a voz de Deus. Faz tempo que você não consegue mais orar. Faz tempo que você não consegue ter uma intimidade maior com Deus. Hoje o Espírito Santo está te chamando para um novo tempo. Ele tem colocado a palavra na tua boca e você tem sido covarde. Você não tem feito aquilo que Deus tem mandado. Oh, iniminente, oh, manarai, shiribianda nagas. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, então começa a adorar. Abre a sua boca nesta noite, porque o Espírito Santo só vai encher aquela boca que está glorificando, aquela boca que está adorando. Oh, Espírito de Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo escolhido, o exército do Senhor na terra, Pai. Envia a tua unção, Jesus. Envia a tua unção agora, Jesus. Cura esse coração, cura essa alma, Jesus. Esta alma que está batida nesta noite. Oh, aleluia. Sobre toda a mente, coração. Jesus está quebrando maldições aqui hoje, Ele está me dizendo. Pois sei que existe Jesus está cortando o laço aqui nesta noite, Ele está me dizendo. Jesus está curando aqui nesta noite. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. O dia Ele subiu no Gólgota, carregando aquela cruz pesada. Pegaram Ele naquela cruz, levantaram Ele, e Ele disse: está consumado, está consumado. Derrama, sube, onde comandava chão. E agora Ele intercede com gemidos e despedidos diante do Pai, diante do Pai. Ele está intercedendo por você nesta noite. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Sua luz sobre sua família, Plano Santo, em nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus.